Leonardo Trevisan está lá no ICL Notícias. Vamos trazer para vocês aqui, queridos e queridas. Bora. O conhecimento que a gente fala aqui todos os dias e que, de fato, é aquele conhecimento que liberta. Então, você é o nosso convidado especial. Combinado? Vamos lá, então, são 9 horas e 38 minutos. Eu já estou um tiquinho aqui atrasada. Peço desculpas para o professor Leonardo Trevisan, chegando agora para a gente falar da greve na Argentina. Bom dia, professor. Ô, Fernando, nossa IA Terapia aí. Fala com a Xanda, por favor, para a gente te dar um presentão, um pacotão de presente para você lá no folhademocrata@gmail.com. Que você é um queridão, você sempre está nos ajudando. Agradeço demais, meu caro, por todo o apoio que você dá a gente que está seguindo por aqui, gente. Falta 88 para a gente cobrir todas as despesas de lives, gente. Vamos lá, queridos e queridas. Quem puder nos ajudar, agradeço muito. Tem mais de 200 pessoas aqui nos assistindo, queridos e queridas, bonitos e bonitas, lindos e lindas. Vamos lá, gente, para a gente poder seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho. Bora. Professor, tudo bem? Bom dia, como vão vocês? Como estão todos? Vivian, como é que vai? César, Adri, como é que estão todos? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Firmes depois do carnaval. Não tão fortes, mas firmes ainda. Tá bom? Minha voz perfeita. Professor, vamos lá, vamos falar da Argentina. A Adriana está desde o começo do programa te aguardando para falar sobre isso, né, Adri? A gente conversou um pouco no camarim, mas Buenos Aires parou na quinta-feira. Uma greve geral mudou a cara da capital argentina, houve protestos e confrontos entre manifestantes e a polícia. Obrigado, tudo queridos. por conta da reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei. No mesmo dia, a Câmara dos Deputados começou a analisar o projeto enviado pelo governo, um texto que já havia sido aprovado pelo Senado. Na semana passada, a gente até falou sobre isso aqui no programa. Essa é a quarta greve geral na Argentina desde o início do governo Milei, em 2023. Segundo as centrais sindicais, a reforma é ultraliberal e representa um duro ataque direto aos direitos trabalhistas, reduzindo garantias, agravando a precarização das condições de trabalho no país, que já não está fácil, né, professor? São cenas que a gente vê que vão ser cada vez mais comuns também numa América Latina que bandeou, né, para o lado da extrema-direita, né, com o apoio do Donald Trump e tudo, inclusive. Não há dúvida, né? Esse teu ponto, essas tuas palavras finais precisa prestar toda atenção, né? Onde é que está o centro gerador desse processo? A Adri fez uma lembrança agora há pouco que eu acho que a gente tem que manter atenção nela, né? Isso começou no Brexit. Quem tem alguma dúvida, a operação toda de Cambridge Analytics, quem tem alguma dúvida sobre isso, basta olhar um filme bastante tradicional chamado Privacidade Hackeada, que conta em detalhes como é que você mudou a opinião das pessoas com mentiras. Mas esse é o ponto, né? Tem toda a razão de falar isso. Eu achei muito boa a menção da Adri sobre especialmente o Brexit. É um desdobramento maior desse mesmo processo. Na Argentina, de hoje, né, nós estamos vendo aí o tamanho da manifestação. O que a gente precisa contrapor é o freio, é a barreira, o muro colocado pela Câmara dos Deputados em relação a essa manifestação. Foram 135 votos a 115. A Câmara dos Deputados rachou até mesmo a direita mais civilizada argentina. Né? O grupo Províncias Unidas, um grupo da União Cívica Radical, da UCR, tentou dizer, olha, estamos passando dos limites. Quando a gente fala que está passando dos limites, a gente tem que entender o que é que foi feito nessa reforma. Né? Redução das indenizações por demissão, né? Algo muito sensível, permite você pagar horas não mais em dinheiro, pagar horas em bônus. Né? Voltamos ao escambo. Né? Estende a jornada de trabalho até 12 horas. O mundo inteirinho está discutindo 4 dias de trabalho, a Europa inteira está discutindo 4 dias de trabalho só, o Japão está discutindo 4 dias de trabalho. Né? Tem uma realidade no mundo ocidental que é diferente, tem que juntar com o que o César estava dizendo, está chegando o IA, tem uma revolução tecnológica aí acontecendo. Né?
A tal da exploração da mais-valia está sendo qualificada, né, pela IA. É esse o problema. Né? Então, quando você olha para esse processo, né, é claro que você vai ver alguns pontos nessa reforma que são muito, muito, muito sensíveis. Né? Ele fraciona férias, reduz indenizações, amplia a jornada de trabalho, mas, principalmente, ele anula o poder dos acordos coletivos. Aí é que o bicho pega, gente. Né? Ou seja, tudo aquilo que tinha sido acordado por décadas na Argentina cai por terra. Você pode refazer tudo isso numa outra perspectiva política. Vocês me perdoem a comparação, né? Geralmente o que acontece é ao contrário, né? É o efeito Orloff, né? O Brasil é sempre a Argentina antes. Hoje nós fomos antes da Argentina. É a mesma reforma de 2017 colocada aqui naquele contexto de 2017 que está acontecendo na Argentina hoje. A gente precisa entender isso. E a pergunta mais grave é, né, muito séria, quem paga a conta? Pois é, professor, bom dia, né? Quem paga a conta? Eu fiquei muito impressionada com alguns detalhes dessa reforma proposta pelo Milei, e o senhor já destacou, né, essa história do escambo. A gente volta para um regime feudal, né? Porque o trabalhador ele pode ter que trabalhar, por exemplo, como pagamento, ter uma casa, ou, sei lá, ter uma alimentação, ter uma cesta básica, né? A outra coisa, a moeda. Também, o empregador ele pode pagar em peso argentino, mas ele também pode querer pagar em real, por exemplo, né? São coisas assim bastante bizarras. Mas ontem, eu vou dar o crédito, porque não fui eu que li o livro, um correspondente internacional, Ariel Palacios, ele fez um destaque que me deixou perplexa, que é o seguinte: o Milei, ele conta na autobiografia dele que porque uma das coisas que o senhor destacou agora foi justamente, né, ele reduz as indenizações, reduz o poder dos empregados de fazer negociações. E o Milei, nessa autobiografia dele, ele conta que ele fez um processo trabalhista contra um empregador dele, e graças ao dinheiro desse processo trabalhista, ele pôde viver durante 4 anos só estudando e pagando o tratamento do cachorro dele. Então, é tamanha a hipocrisia que ele próprio se beneficiou desses processos trabalhistas que agora ele tenta inviabilizar, né, professor? É bizarro. O problema, na verdade, são os compromissos do Milei, né? O Milei é só a parte visível, né? O Milei foi muitos e muitos anos empregado do Grupo América, que é um um dos verdadeiros braços de interesse dentro da Argentina é o Maurício Macri, né? Grupo bem poderoso, dono do aeroporto de Buenos Aires, por exemplo, né? Entre televisão, rádio e tudo mais. Então tem um enorme poder. Né? Ele trabalhava exatamente para esse grupo e, de algum modo, é um pouco essa história que você conta. Né? Ele usufruiu desses direitos para que formação? Né? Sabe, o que me chama a atenção na Adriana, é sobre quem é que está pagando a conta. Porque o que você escuta na mídia internacional, né, é que você precisava de um sacrifício para conter a inflação argentina. É a história da motosserra, lembra da história da motosserra? Né? Vou cortar e etc. Né? Então nós temos que dar, sabe aquela coisa, pôr os pingos nos is? Vamos lá, vamos pôr o pingo nos is. Né? O que acontece, na verdade, é que quando você olha para a Argentina e vê todo o noticiário internacional de que ela melhorou muito, de que vai muito bem, né? Você tem que perguntar uma compensação desse vai tudo bem. Para quem? Depende, né? Se você olhar, isso está deixando a Argentina escancarada, um drama que é internacional, inclusive da própria direita internacional, né? Que é a distinção brutal entre capital financeiro e capital produtivo. Sim. Nós temos aí uma diferença. Se a gente olhar para isso, a gente entende melhor quem está pagando a conta. Né?
A Argentina fechou nos últimos 2 anos, nos tais dos 2 anos que a inflação foi contida em 85%, que hoje a inflação é 30%, a Argentina fechou 21 mil empresas nacionais. Isso significa mais de 300 mil empregos de qualidade. Trabalho em empresa produtiva, ela tem um perfil de qualidade maior do que em qualquer outro setor, por várias razões. Isso é internacional. Na prática, quando você olha, é uma vitória absoluta do capital financeiro. A Argentina é um modelo sobre o capital produtivo. Eu queria que a gente sentasse aqui, né, e trouxesse aqui alguns empresários argentinos. Até onde eu saiba, empresário normalmente não é de esquerda, acusado de marxista, comunista, eu acho, né? Trazer esse empresário aqui e ele contar o que foram esses 2 últimos anos na vida empresarial argentina. Televisão é muito bom, né, gente? Gente, quando a gente olha para isso, nós temos que entender que o Trump ele foi eleito pela tragédia de que o PIB industrial dos Estados Unidos, há 40 anos atrás, era 30% do PIB. O PIB industrial nos Estados Unidos hoje é só 8%. Se não pôr o olho nisso aí, não entende quem está pagando a conta. Porque o que aconteceu a partir daí não foi só a perda de poder aquisitivo dos trabalhadores. Eu fui olhar no INDEC, César, eu vi os números. Quem mais perdeu foram os aposentados. Esses foram terríveis. Funcionários públicos e empregados de empresa privada. Na média, os empregados com vínculo empregatício perderam 15% do poder de compra ao ano. Os funcionários públicos perderam 33% do poder de compra. O cara ficou 1/3 mais pobre. É isso que nós estamos falando. Sim. Né? Então, quando você olha para esse quadro, você vê um desastre naquilo que se chama padrão de vida. O que me impressiona, não é? E isso me impressiona mesmo, não é? É que as ruas na Argentina não estejam absolutamente lotadas, não só por sindicalistas. Aí nós temos que juntar as coisas, César. Esse é o poder da internet. Por isso que a Adriana tem tanta razão quando ela fala do Brexit. Uhum. O que a internet faz, o que as redes sociais fazem, o que a liberdade nas redes sociais fazem, é fazer a pessoa acreditar, quando ela está perdendo 15% do seu poder de compra, 30% do seu poder de compra, de que amanhã vai ser melhor. É isto que está acontecendo nos Estados Unidos. Quando você olha para o que está acontecendo... Gente, ontem o Financial Times fez uma matéria sobre os Estados Unidos que é chocante. As redes de fast food, aquela comida rápida, estão pondo a boca no trombone. Elas não estão vendendo. A classe baixa americana não tem dinheiro para ir comprar McDonald's. Presta atenção. Então, veja bem, hein? Deixa eu citar a fonte, Adriana, para a gente falar. Não é um jornal de esquerda, não é a Hora do Povo de Cuba, é o Financial Times. Presta atenção. Nós estamos caminhando para o lado errado. É isso. Né? Então, você olha para esse quadro e diz, está modernizando as relações de trabalho na Argentina. Depende para quem. Né? Sempre, aliás, né, televisão? Eu lembrei aqui, Vivian, há uma aula, como sempre. Enquanto eu discuto televisão, eu vou aprendendo e pensando e lembrando de coisas que eu vi. Eu entrevistei um economista estadunidense que chama Michael Hudson e que ele escreveu um livro que chama O Destino da Civilização, tá? Entre o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro ou social. Olha que interessante, né? A desindustrialização arrasou os Estados Unidos. Eu vi dias desses um vídeo de um influenciador indo ver a realidade do cinturão da ferrugem, além das histórias de assassinato no mato, emprego só em fast food.
É a decadência. A gente precisa ter uma discussão aqui no Brasil, gente, de ter um projeto nacional, justamente para a gente não virar os Estados Unidos. Tá? Não virar os Estados Unidos. Essa é a questão toda. Vamos lá, queridos. Muito obrigado hoje, viu, gente? Vocês foram muito generosos. Desculpem o atraso, tá? Mas, repito para vocês, é por conta do excesso de trabalho. Não foi nenhum outro motivo. Vamos lá. Esse é o título do livro dele. E ele dá conta exatamente dessa explicação que você traz, Trevisan, que a América Latina e a semiperiferia e a periferia do capitalismo global hoje vivem um tipo de modelo feudal, mas ao invés de latifundiários, nós temos financistas. E é exatamente isso que você está colocando. O Milei surge como um embaixador, como um representante dessa gente. Ele não é o grande formulador dessa estratégia. Ele é um embaixador que vai levar isso a cabo, né, Trevisan? Agora, é triste para te passar que não exista um nível de mobilização maior, dado o tamanho do estrago que isso traz para o povo argentino, né? A gente ainda vê uma mobilização tímida, né, professor? A mobilização, a gente tem que entender o fator. Eu brinco, às vezes, outro dia um aluno me perguntou, e a ideia veio exatamente como você está falando, a ideia veio da conversa com o aluno, da dúvida que o aluno estava colocando. Existe um fator anestésico. Sim. As redes sociais, na mão de quem elas estão, elas anestesiam a concentração de renda. Você nunca teve na história da humanidade, né? É porque não tem mais um Marx para fazer a conta. Você nunca teve na história da humanidade uma concentração de renda tão brutal quanto nós tivemos nas 2 últimas décadas. A gente precisa parar um segundo para pensar que essas 6 Big Techs sempre mencionadas, ou 8, primeiro vamos pensar em 6, as 6 grandonas, elas têm um valor de mercado, presta bem atenção nisso, de mais de 4 trilhões de dólares cada uma delas. Isto é maior que o PIB da Alemanha, que é o 3º PIB do mundo. Presta atenção. Olha a concentração de poder. Ontem, o Zuckerberg comentando sobre controle de pornografia na internet, disse, é incontrolável. Vocês não têm poder para controlar. É impossível controlar que as crianças mexam na internet. É impossível. Como é impossível? É o que a Adriana estava dizendo. O que nós temos que pensar é em regulação. Observa bem o que está acontecendo. Todas as atenções do mundo estão na possível guerra do Irã, em Gaza, estão na Gaza do resort do Trump. É bom a gente lembrar bem isso, hein? Quando a gente fala de Gaza, é o resort. Ele quer construir arranha-céus na fronteira do Mediterrâneo. É um projeto imobiliário, lá do genro dele. Nós estamos prestando atenção nisso e não prestando atenção na Índia, onde estão, é o que o Jamil estava dizendo, onde estão praticamente 40 chefes de Estado, nenhum deles com bonezinho de nada, eles são chefes de Estado. Então, quando a gente olha para esse quadro, como é que não há um processo de, vamos dizer deste modo, né, de reclamação? Tem que pensar na anestesia. Tem que pensar como é que as redes sociais, de certa forma, elas invadem a cabeça das pessoas para um outro lado. E o martelar, isso que a gente chama, né, monetização, o martelar disso convence as pessoas daquilo que é difícil das pessoas convencerem. Como é que elas não foram para a rua ontem em Buenos Aires? Porque o que estavam eram os militantes, apanhando da polícia. Se tivessem milhões de pessoas na rua, a polícia não podia bater. Claro. Agora, por que não estavam? Se o poder aquisitivo está caindo? É esta a pergunta. Né? Porque senão a gente não entende que a Argentina ganhou essa dimensão. Né? A Argentina é, de fato, um laboratório importante para a gente olhar para o mundo, porque não foi de graça que ela foi escolhida. Não foi de graça. Não foi só pelo processo de inflação. Atrás da Argentina é um laboratório de teste bem interessante, de como é que você... É que as pessoas esquecem isso. Como é que foi construída a candidatura Milei contra o Sérgio Massa? Como é que isso aconteceu?
Milei era um sujeito que, quando a temporada eleitoral argentina começou, lá tem primárias, era alguém que não tinha sequer 5% dos votos. Como é que foi de 5% a 55% dos votos? Que milagre aconteceu? Numa Argentina que tinha quase 400% de inflação ao ano. Como é que isso aconteceu? Se não juntar as coisas com rede social, não vai entender bem o que está acontecendo. E, principalmente, por que agora, é o que disse o Jamil, por que agora a liberdade de expressão presta-se para que função? Antes das pessoas saírem assim, muito assustadas disso, por favor, vamos chamar meia dúzia de empresários produtivos, vamos ouvir o que eles têm para contar? Nós vamos ficar assustados. Porque empresário produtivo não é empresário financeiro. Ele tem que pagar a conta e tudo mais. Então, se você chamar eles, se você o chamar aqui, você vai ter um susto da descrição que eles vão te fazer de como é muito... É aquilo que eu comentei. De 30% para 8% só do PIB é capital produtivo nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, imagina na periferia. Perfeito. Professor, 9h58, preciso me despedir, te agradecendo demais, sorte nossa. A gente tem a oportunidade de fechar a semana contigo. Obrigada pela aula mais uma vez, professor. Eu vou falando, eu nem percebo que a hora passou, eu quero falar menos, acabo falando mais. A gente adora. Não faça isso, professor. O meu papel aqui é avisar. Fica tranquilo, o seu papel é dar essa aula para a gente dentro do seu tempo. A gente agradece muito. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!